Os reis eram sepultados em estruturas simples, chamadas mastabas, banco em árabe. Então Imhotep fez uma mastaba para o seu rei. E ele teve uma grande ideia. Ele colocou outra em cima daquela. E continuou. Com 6 camadas. Criando a pirâmide de degraus. É a primeira construção de pedra na história do mundo. Essa construção, nos arredores do Cairo, é uma das grandes invenções da história do homem. Assim como a roda e o computador. Lembrem-se, foi a primeira vez que alguém construiu uma coisa de pedra realmente grande. Mas conforme a pirâmide crescia, ela ia ficando instável. Os blocos de pedra não eram perfeitamente quadrados e seu peso era distribuído irregularmente pela pirâmide. Para estabilizar a pirâmide, Imhotep inclinou os blocos externos em direção ao centro. Desta forma, a pirâmide literalmente sustenta a si mesma. Ele foi ajustando enquanto construía, resolvendo problemas conforme apareciam. Ele criou santuários e capelas para seu rei, e uma cidade inteira de pedras que se espalhou por uma grande área. Imhotep concebeu o inconcebível e o tornou realidade. A inovação de Imhotep virou mania nacional. A pirâmide de degraus era sem dúvida o orgulho do Egito. 10 vezes maior do que qualquer outra estrutura na Terra. Imagine só, se você fosse uma criança vendo a pirâmide de degraus crescendo cada dia mais no horizonte, você ficaria muito impressionado. Foi exatamente isso que aconteceu com um príncipe chamado Snéfero, que estava destinado a ser o rei do Egito. Snéfero ficou obcecado por pirâmides. Ele construiu pelo menos 3, talvez mais. A primeira, em Maidum, hoje está em ruínas e parece mais uma torre do que uma pirâmide. Começou como uma pirâmide de degraus, como a que Imhotep construiu, mas Snéfero teve uma ideia. Quando sua pirâmide de degraus estava quase pronta, ele fez outra maior em volta, deixando a original dentro da maior. E depois fez isso de novo, mais 6 vezes. Mas ele nunca estava satisfeito, sempre aumentando a pirâmide original. Mas Snéfero não foi sepultado aqui. Ele teve uma ideia melhor. Ele não seria colocado numa pirâmide de degraus. Ele ficaria na primeira pirâmide de verdade do mundo. Uma pirâmide com lados lisos, sem degraus. Talvez a ideia tenha vindo dos céus. Quando as condições são propícias, os raios do sol descem à terra em forma de pirâmide. Mesmo antes de sua primeira pirâmide estar completa, Snéfero começou a segunda. Ele escolheu um novo local, Dashur. Aqui, Snéfero incrementou a construção de pirâmides. Desde o início, ele a projetou para ser uma pirâmide de verdade, com lados lisos de alto a baixo. As pirâmides de degraus ficaram obsoletas. Não só o desenho era novo, como também seria 2 vezes maior do que qualquer outra construção da Terra. Mas quando a nova pirâmide atingiu metade do tamanho previsto, alguma coisa saiu muito errada. Veja, a pirâmide foi construída sobre uma base instável de cascalho do deserto e os seus cantos se deslocaram, transmitindo uma força incrível para a câmara funerária. O que fez com que as paredes começassem a rachar. Para reduzir o peso sobre a câmara interna, o ângulo da pirâmide foi mudado, criando uma pirâmide encurvada. A pirâmide encurvada era instável demais para ser o local de descanso eterno de Snéfero, mas ele tinha que ter um túmulo. Então ele construiu outra pirâmide. Esse sujeito não desistia. Então, a cerca de 1,5 km da pirâmide encurvada, abandonada, ele começou sua última tentativa, a Pirâmide Vermelha. Construída sobre fundações sólidas de rocha, foi concluída como uma pirâmide de verdade. Dentro dela, o local do descanso final de Snéfero. Depois de 3 tentativas heróicas, ele acertou. Mas este não é o fim. A pirâmide é imensa. A base tem mais de 50 mil metros quadrados. Há mais de 1 milhão de blocos de pedra nessa belezinha.
Mas para mim, o que é mais espantoso na Grande Pirâmide não é o tamanho, mas sim a precisão. Os blocos se encaixam com tal perfeição que ainda hoje não se consegue passar uma folha de papel entre eles. Como se constrói uma coisa assim? Bom, o primeiro passo é não construir a pirâmide na areia. Ela se move. Lembram-se do que aconteceu com a pirâmide encurvada? Remiano não ia cometer o mesmo erro. A areia foi retirada até alcançar rocha e um pavimento de pedra foi assentado. Muito bem. Feita a fundação, ele queria agora orientar a pirâmide para os 4 pontos cardeais para que o falecido faraó ficasse associado com aquele ponto mágico do céu em volta do qual todas as estrelas parecem girar. Hoje é a estrela do norte, mas nos dias de Remiano não era. Na verdade, era um ponto entre Kokab, uma estrela da Ursa Maior, e Mizar, uma da Ursa Menor. Uma vez por noite, quando Kokab ficava diretamente sobre Mizar, elas indicavam o norte verdadeiro. Foi isso que Remiano fez, e o fez com muita precisão. Nenhuma construção na história do mundo foi tão perfeitamente orientada pelos pontos cardeais. E não foi necessário apelar para a ciência. Ele apenas olhou para as estrelas. Feitas as fundações e tendo a orientação pelos pontos cardeais, onde conseguiria mais de 1 milhão de blocos de pedra? Bem, Remiano era esperto. Ele procurou os blocos o mais próximo possível do local da construção para economizar viagens. Uma pedreira estava no próprio Planalto de Gizeh, mas os turistas nunca notaram. Do alto, se podem ver as marcas dos blocos que os trabalhadores retiraram. Aqui nesta pedreira estiveram centenas de homens fazendo apenas isto. Dá para ver que o espaço é perfeito para um homem trabalhar em 2 blocos ao mesmo tempo. Mas aqueles que fizeram a pirâmide não assim. Eles só tinham ferramentas de cobre, e o cobre é mole. Então havia turmas de milhares de homens apenas para afiar as ferramentas. Estamos progredindo na construção da nossa pirâmide. A fundação é sólida, ela está orientada para os pontos cardeais e estamos retirando nossos blocos. Agora temos que levar os blocos para a pirâmide. Os construtores de pirâmides não usavam rodas. As rodas não ajudariam muito na remoção dos blocos pesados. Elas afundariam na areia. Então, os blocos foram levados para a construção entre nós ou sobre toras. Como podemos saber se os blocos estão nivelados? Este é o nível de carpinteiro. Para ver se a pirâmide está nivelada, coloque-o sobre um bloco, e se a bolha ficar entre as 2 linhas, é porque está. Após 4.500 anos, este bloco está perfeitamente nivelado. E também este aqui, e este aqui, e este outro. É assim com todos. Mas Remiano não tinha um nível de carpinteiro. O que ele tinha era isto. Um esquadro. Quando o cordão se alinha com esta linha, está nivelado. E vejam só, está perfeito. Mas o esquadro era um tipo de canivete suíço do antigo de coisas com ele. Para saber se os blocos estavam mesmo em ângulo reto, colocava-se o esquadro em um dos lados. E tudo bem de novo. Se você procurar direito, ainda encontrará as linhas de nível de Remiano lá dentro da pirâmide. Pensem no quanto Remiano tinha que ser preciso. Se errasse em 1 centímetro no fundo, os 4 lados não iriam se encontrar no alto. E aí, adeus pirâmide. Desastre. Mas Remiano não errou nem em 1